Cláudia, você que nos acompanha, Hospital Pan-Americano, as proximidades também, ou seja, essas interdições na rodovia Dutra, rodovia 116 ali, elas acabam gerando também congestionamentos no estado do Rio de Janeiro. A gente continua mostrando São Cristóvão também, áreas de São Cristóvão, bastante interdições aqui em áreas da redondeza de São Cristóvão, Hospital Central do Exército, olha como é que tá aqui, a gente vai aproximando para você ver todas essas faixas vermelhas, você que nos acompanha pelo YouTube, elas mostram as interdições neste momento. A gente continua mostrando para você que nos acompanha, Cláudia, você que nos acompanha pelo Jornal da Manhã, segunda edição, e vamos mostrando mais regiões até o fim da programação. Então, muito bem. Obrigada por enquanto, Paula. Até daqui a pouco a gente volta a informar mais o nosso telespectador também sobre essa situação nesses locais. Agora vamos saber uma outra informação aqui sobre os caminhoneiros que fecharam na noite desta segunda-feira todas as faixas da rodovia Castelo Branco no sentido interior. A rodovia Castelo Branco que liga a capital ao interior do estado, portanto, uma importante ligação para quem tem que circular por essa região. Quem está lá é a repórter Camila Yunes, que vai atualizar a gente agora sobre essas informações. Bom dia, Camila, bem-vinda. Oi, Cláudia, ótimo dia para você, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Exatamente como você destacou, uma rodovia muito importante para o estado de São Paulo, ligando o interior à capital paulista. Olha, como a gente pode ver, o fluxo de veículos, ele é muito menor do que a gente está acostumado a ver aqui em São Paulo, porque é uma rodovia muito cheia a Castelo Branco. Mas agora, como a recomendação foi justamente evitar o fluxo por conta das paralisações, a gente vê que o fluxo é menor. Mais cedo, o fluxo era bastante intenso, o congestionamento estava muito maior, inclusive quem nos acompanha por imagens consegue ver os caminhões parados aqui no sentido capital paulista. A última atualização que a CCR Via Oeste, que é a concessionária que faz o monitoramento aqui da rodovia Castelo Branco, deu, é que do quilômetro 19 ao quilômetro 26, tinha aproximadamente entre 2 e 3 quilômetros de congestionamento. Então, a via não está totalmente parada. Há uma faixa, tanto no sentido da capital paulista, quanto no sentido interior, que está passando carros e veículos leves. Então, motos, ambulâncias também estão passando e o trânsito não é tão intenso quanto a gente viu, mas os caminhões não conseguem passar, eles acabam ficando parados. No entanto, carro, veículo leve, motos conseguem passar normalmente. A gente inclusive viu, né, no início da manhã, a polícia militar chegando, conversando ali com alguns manifestantes e eles liberando uma faixa da via expressa no sentido interior para que as pessoas pudessem passar. Então, o cenário, ele é um pouco melhor do que a gente viu inicialmente, né, no iniciozinho da manhã, durante a madrugada, né, começou toda essa movimentação, essa paralisação no início da noite de ontem e de madrugada também. A gente teve várias pessoas passando a madrugada aqui na rodovia Castelo Branco, mas a gente tem duas faixas liberadas, né? Uma tanto no sentido capital, a outra também no sentido interior de São Paulo. E a gente vai, claro, acompanhar todos os desdobramentos. A gente ainda não tem confusão que aconteceu, como a gente viu na Regis Bittencourt, mas aqui a situação é essa. Tem a paralisação, mas os carros conseguem passar, sim, tanto no sentido interior quanto no sentido capital. Cláudia. Conseguem passar, então, mais devagar, né? Essa já é uma região bem complicada, porque ali próximo também tem a entrada do Rodoanel, né? Nos dois lados da pista. A região de Alphaville, que geralmente é muito movimentada, né? Em Barueri, já tem essa complicação no dia a dia. Então, com essa paralisação, parou quase que tudo, mas uma pista então continua funcionando, né, Camila? Uma pista para ir, uma pista para voltar, uma para o interior e uma para São Paulo, é isso? Isso mesmo, Cláudia. Inclusive, a orientação era que as pessoas não viessem pela Castelo Branco. Muitas pessoas optaram por cortar pela cidade de Osasco e também pela cidade de Barueri para fugir dessa paralisação. Mas a gente sabe que é muito importante, tem muito fluxo de veículos aqui na rodovia Castelo Branco, inclusive muito próximo, como você bem destacou, ao Rodoanel, que estava completamente paralisado. Então, isso acaba impactando bastante. Quem for passar aqui pela Castelo Branco, for imprescindível, né,
ter que passar aqui pela rodovia vai ter que ter paciência, porque tem sim esse congestionamento, apenas uma faixa liberada para a passagem dos veículos. Bom, muito obrigada então, Camila aí. A dica da Camila aí, quem tiver que passar por esse local, se conseguir, se houver essa possibilidade, melhor cortar caminho por Osasco, né? Inclusive, muita gente faz isso fugindo de rodízio, muitas vezes, quando quer chegar em alguma região aí mais próxima. Obrigada aí por enquanto, então, Camila. A gente volta contigo daqui a pouquinho. Vamos voltar, então, agora com o Diogo Schelp. Diogo, a gente está vendo essa paralisação no Brasil todo. Daqui a pouco, outras questões vão ser afetadas, né? A questão da alimentação. Os caminhões que vão abastecer o Ceasa, aqui em São Paulo também, por exemplo, além dos aeroportos, quer dizer, o direito de ir e vir está afetando muita gente e pode afetar também esse abastecimento aqui em São Paulo daqui a pouco, né? Exatamente, a gente vê várias estradas que dão acesso à capital paulista com bloqueios ou parcialmente bloqueadas, e isso obviamente atrapalha justamente o abastecimento, atrapalha a chegada das pessoas, a saída, e isso tem um impacto econômico, tem um impacto também na vida das pessoas. Diogo, obviamente, só um minutinho, a gente tem uma chamada urgente do João Vitor Rocha, que está acompanhando essa movimentação. João Vitor, colocaram fogo aí na estrada? Eu estou vendo um monte de fumaça aí atrás de você. Exatamente, Cláudia, estendeu mais ainda o fogo, mas vamos só atualizar aquela informação que eu fiquei devendo, que eu fui conversar com um agente da Polícia Rodoviária Federal, e ele me respondeu em off para explicar exatamente o que estava acontecendo. Ele me falou o seguinte, que está muito difícil o diálogo, negociar aqui com esses caminhoneiros, porque não há uma liderança. A todo momento, uma pessoa grita uma reivindicação, outra grita outra reivindicação, outro quer outra coisa, outro quer mais uma coisa, então ninguém sabe com quem negociar. Eles estão tentando negociar muito devagar, estão tentando negociar calmamente com cada um individualmente, e naquele momento que a gente viu um caminhão saindo, eram 2 caminhoneiros aceitaram a reivindicação, aceitaram o pedido do agente da PRF para que eles pudessem movimentar, tirar esses seus caminhões, porque segundo os agentes com que a gente conversou, essa faixa aqui do meio, que é onde a gente está falando, tem ambulância e alguns carros com crianças e idosos também, então eles precisam que seja feita essa liberação. Você pode ver, Cláudia, bem aqui atrás da gente, para quem acompanha por imagem, tá bem forte o fogo, muito forte mesmo. E segundo um dos agentes com quem eu estava conversando, uma retroescavadeira tá vindo aqui para Regis Bittencourt, em cima do quilômetro 280, justamente para fazer a limpeza dessa região. Tanto desses pneus que estão queimados aqui, quanto um outro espaço. Eu vou pedir para o Ale Souza me acompanhar aqui caminhando, a gente está ao vivo, então vai na correria aqui, Cláudia. Quem está acompanhando a gente por imagens pode observar que aqui na frente tem também uma parte com entulhos. E essa retroescavadeira da PRF, que está vindo aqui para Regis Bittencourt, é justamente para tentar tirar aqueles pneus que estavam queimando e também esse entulho. Nesse exato momento, os caminhoneiros e alguns agentes da PRF estão correndo para frente, e a gente vai já agora descobrir também o que está acontecendo um pouco mais na frente. Quando eu descobrir, eu te chamo novamente, viu, Cláudia? Tá ok, João Vitor. Vai lá, se informa e nos atualize daqui a pouquinho também, então, por favor. Até mais. A gente vai voltar agora com a Paula Nobre, que vai mostrar também esses protestos acontecendo aí nessa região da Regis Bittencourt. Paula. Exatamente essa região que o João Vitor estava neste momento, onde tinha caminhoneiros colocando fogo, pessoas colocando fogo ali nos pneus. Então a gente mostra como é que está exatamente essa região da Regis Bittencourt. Ele estava ali no quilômetro 280. Vou dar uma aproximada e vocês acompanham comigo. Opa, saiu, vou tentar voltar aqui. Rodovia Regis Bittencourt, vou tentar ir acelerando aqui o nosso mapa para ver se a gente consegue achar. Vamos lá. Você que acompanha comigo em tempo real, ao vivo aqui na Jovem Pan, olha só, voltamos. Vamos dar uma olhadinha, tudo parado com a rodovia Regis Bittencourt, rodovia 116 da Regis Bittencourt, BR-116, proximidades aqui do Hospital Geral de Itapecerica da Serra, na altura de Itapecerica da Serra, tudo parado, tudo congestionado, vias interditadas na BR-116, altura do quilômetro 280, aonde o João Vitor estava, inclusive, também tudo parado, congestionado. E a gente observa que vai parando na altura do quilômetro 284, viu, Cláudia? Você que nos acompanha. E aí parece que vai livrando aqui, de acordo com o nosso mapa.
seguindo, dando sequência à rodovia Regis Bittencourt. Então, na altura do Parque Industrial, ainda há congestionamentos, do Jardim Santa Clara, deixa eu dar uma aproximada aqui também, olha só, Jardim Pinheirinho, na altura desse jardim, do jardim dessa altura, Enel da Estação Transformadora aqui também, altura de toda essa região, da Unidão Transportes, altura do Hotel Xavier também, falando as regiões aqui. Então, essa BR, essa região da rodovia Regis Bittencourt, a gente consegue observar que ela está completamente interditada, exatamente neste quilômetro que o João Vitor está, quilômetro 280, e vai mais ou menos até o quilômetro 285, passando um pouquinho mais, 284 também, tudo congestionado nessa altura. Mas se a gente conseguir rodar mais um pouquinho aqui e andar um pouquinho mais, a gente observa que dá uma parada e retoma novamente aqui na altura do posto Rodoanel Sul. Deixa eu dar uma aproximada aqui para a gente observar também que altura que é essa, em que está também interditado em BR-116, mas um pouco mais para frente do quilômetro 280. Então a gente observa que vai parando e vai movimentando. Rodoanel Mário Covas, nessa altura também do Rodoanel, a gente observa que também tem vias bastante interditadas, ainda na Regis Bittencourt também. Olha só, você que nos acompanha por imagens, você consegue observar, via interditada aqui na rampa também de acesso, a gente consegue observar. Então a gente vai tendo esses altos e baixos em relação à rodovia Regis Bittencourt. Cláudio, você que nos acompanha pelo YouTube, a gente vai passando aqui o nosso mapa e você vai vendo que justamente nessa altura em que o João Vitor estava, BR-116, quilômetro 280, ainda segue congestionado. A gente vai observando em tempo real, vamos dar uma descidinha aqui também para a gente ver se mais para baixo aqui, nos outros quilômetros, está liberado. Por aqui, aparentemente sim está, mas aqui para baixo, olha só, que região que é essa que a gente observa aqui agora? A região de Embu das Artes. Embu das Artes aqui também, perfeito, áreas aqui da Grande São Paulo, então a gente observa que também tem alguns congestionamentos. Mas na Regis Bittencourt é isso, a gente continua observando e acompanhando se esses congestionamentos, se essas interdições a gente consegue ir falando. A gente viu que a Regis Bittencourt, que é o principal acesso ao Paraná, segue interditada neste momento com alguns pontos. Então, se você pretendia pegar a Regis Bittencourt durante essa semana, pelo menos até hoje, a gente observa que, por enquanto, é importante não pegar. É importante ficar em casa, aguardar um pouco mais e ver se essa situação vai livrando aos poucos. Cláudia, a gente volta daqui a pouco com mais regiões. Melhor ficar parado, porque tudo parado na cidade não dá para se movimentar. Então, melhor aguardar para ver o que acontece aí durante o dia de hoje. Nossa equipe de reportagem segue acompanhando. Nós vamos agora com a Beatriz Manfredini, que está na rodovia Hélio Smith, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo. Bia, bem-vinda de novo. Como é que está a situação por aí agora? Oi, Cláudia, bom dia para você, para todo mundo que acompanha aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Olha, agora a gente está em um outro momento dessa manifestação que começou ontem e já dura mais de 14 horas. Neste momento, a manifestação, ela ocupa aqui o canteiro, o acostamento da rodovia Hélio Smith. A gente fala aqui do sentido aeroporto de Guarulhos, né, Aeroporto Internacional de São Paulo. Neste momento, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, são cerca de 50 manifestantes aqui no local, mas isso não atrapalha neste momento o fluxo de veículos. A gente consegue observar que os carros circulam nos dois sentidos normalmente. Essa manifestação por aqui, ela já teve alguns momentos diferentes, né? Como eu disse, ela começou então ontem à noite, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, com cerca de 300 pessoas. O que os manifestantes dizem por aqui é que eles estão se revezando em grupos para não deixarem o local em nenhum momento. Então, no início dessa manifestação, eles bloquearam toda a via aqui sentido Aeroporto Internacional de São Paulo. Inclusive, com isso, alguns tripulantes não conseguiram chegar ao aeroporto para trabalhar e, de acordo com a assessoria do aeroporto de Guarulhos, 25 voos entre ontem e hoje foram cancelados por conta disso. Depois, pela manhã, a Polícia Rodoviária Federal, ela conseguiu negociar com os manifestantes
eles saíram e desbloquearam uma faixa e aí os carros começaram a conseguir passar, apesar de lentamente, com uma faixa. A Polícia Rodoviária Federal diz que pensou em fazer uso da força ainda ontem à noite, melhor dizendo, mas que não fez porque tinham muitas crianças na região, mas hoje de manhã eles fizeram uso de gás lacrimogênio para tirar as pessoas da pista. E aí então essas pessoas foram retiradas, houve ali um princípio de confusão, de desentendimento entre esses manifestantes e a Polícia Rodoviária Federal, que esperou a chegada da Guarda Civil Metropolitana de Guarulhos para fazer isso. Eles vieram com cães, inclusive farejadores aqui para a região. Durante esse princípio de confusão, uma pessoa foi presa pela Polícia Militar por desacato. E aí os manifestantes começaram a circular, sair do local inicial da manifestação, tentar fazer outros bloqueios. Foram para a rodovia Hélio Smith sentido São Paulo, tentaram bloquear ali a alça de acesso para a Dutra, mas acabaram andando até chegar aqui, então, nesse ponto de acostamento, que é o que a gente vê neste momento. Então, os carros conseguem passar. Por enquanto, o fluxo não está interrompido e a gente vê ainda a presença de vários agentes da Polícia Rodoviária Federal, também Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana de Guarulhos. Cláudia. Bia, a gente sabe que esse acesso aí a Hélio Smith é o único acesso ao aeroporto de Guarulhos, então é muito importante, né, que esse acesso seja desbloqueado para as pessoas que vão para o aeroporto e voltam também de lá. O Vitor Moraes entrou mais cedo com a gente e falou que 25 voos foram cancelados aí em Guarulhos, muitos foram remarcados, estão atrasados. Então, é uma área muito importante para liberar esse acesso também. A gente viu aí a Polícia Federal, Rodoviária Federal, nesse local. Essa pista aí que foi liberada foi só depois que a polícia esteve aí nesse local? Desde que você chegou, mudou alguma coisa da movimentação, Bia? Cláudia, eu tenho dificuldade de te ouvir, nós temos muito barulho aqui, tem vários manifestantes que estão aqui gritando palavras de ordem, também temos as sirenes das viaturas, né, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e algumas pessoas favoráveis a esse ato, essa manifestação, quando passam aqui na rodovia, elas buzinam. Então não consegui ouvir sua pergunta, mas a situação de momento é essa. A gente tem um barulho aqui intenso, mais ou menos 50 pessoas nesse acostamento neste momento. Muito bem, então, Bia. Então, eu estou vendo que está um barulho muito grande, é difícil de ouvir mesmo. A Bia continua aí nessa região da Hélio Smith, que dá acesso ao aeroporto de Guarulhos. Também ali próximo, logo tem um acesso para a rodovia Dutra, né, que vai para o Rio de Janeiro. E então é uma área que realmente é muito importante, além das outras rodovias de São Paulo também.